Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Marco Lima e no vídeo de hoje eu estou inaugurando um quadro novo e diferente, né? Eu estarei entrevistando alguns pré-candidatos a vereadores do Rio de Janeiro, onde estarão tirando suas dúvidas, falando sobre seus projetos, né? E caso você ainda tenha dúvida em quem votar, talvez esse vídeo seja de muita utilidade pública para você escolher o seu candidato correto. Então, bora lá? Para a estreia desse quadro, eu estarei conversando com João Paulo Farelli, o pré-candidato do PT. Ele vai estar conversando um pouco para a gente, falando sobre os seus projetos, o que ele espera caso ele seja eleito, né? E o tema de hoje é exatamente esse, né? O que você espera do seu candidato caso ele seja eleito? Então, no final do vídeo, ele vai estar respondendo essa pergunta, que acredito que seja a pergunta de todos, né? Ah, e lembrando que o canal ele não tem nenhuma coligação partidária, até porque eu estarei entrevistando outras pessoas, outros pré-candidatos de outros partidos. Beleza? Tá curioso para saber como é que vai ser? Então, bora lá. Boa tarde, João Paulo, ou João Paulo Farelli, ou JP, como você prefere ser chamado, né? JP. JP. Então, primeiramente, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, né? Eu chamei faltando menos de um mês, né, para as eleições e você aceitou esse convite para falar um pouco, né, sobre a sua candidatura a vereador do Rio de Janeiro, né, e falar um pouco dos seus projetos, né, o que você pretende fazer para o nosso estado, né, nossa cidade, né, quer dizer, já que a gente está passando por essa fase em que ninguém mais acredita em político. Essa é a grande verdade, né? Se eu falar o português, claro, né? E eu queria que você falasse um pouco, começando, quem é o João Paulo Martins Farelli, né? Queria que você comentasse, falasse um pouco sobre você no início. Boa tarde, Marcos. Eu que agradeço o convite. É muito bom poder dialogar com o jornalista, com qualquer veículo da imprensa, porque o debate, o diálogo, ele fomenta a democracia. Então, eu sou uma pessoa que acredito muito na democracia, acredito muito no debate, então é sempre um prazer para mim estar à frente de qualquer jornalista, mesmo sendo virtual por causa da pandemia. Sim. Eu acho muito importante e agradeço muito o momento. Então, arrumei um espaço na agenda para estar aqui com você hoje. Então, o João, um menino que nasceu aqui na região central do Rio de Janeiro, no bairro do Catumbi, e um menino que sempre fez articulações políticas no condomínio onde eu moro, dentro da escola. Eu digo que eu comecei a minha trajetória política no movimento estudantil. Quando eu era estudante da rede estadual, eu organizei um boicote na prova do SAERJ, que era uma prova que a Secretaria de Educação enviava para as escolas para medir o índice, mas só que era uma prova muito fácil, era uma prova que tratava o estudante como mercadoria. E eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei na filosofia do Paulo Freire, que a educação só pode ser feita com amor. E por isso eu não podia aceitar aquela prova. Eu organizei o movimento deu certo, e com a pressão nossa e outros alunos de outras escolas, o SAERJ saiu. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa na luta, muito ativa no movimento estudantil, em outras mobilizações em prol da cultura, contra a reforma da Previdência mais atual, né? E é isso, eu sou a esperança de sempre. A esperança de hoje é a luta de sempre. Então, eu trago isso comigo e estamos aí. E hoje concorrendo ao cargo de vereador. Sim. Eu pesquisei que você é formado em publicidade, bacharel, né? Técnico Isso, em marketing, e eu vi que você isso. também foi estagiário 2 anos na Câmara, né? Sim. O te levou para a política, teve alguma influência nesse estágio que você fez, ou você já tinha esse pensamento? Fala pra gente. Olha, muito diferente a política na prática e na teoria. Eu sempre fui muito ativo nos movimentos sociais, nas manifestações, e quando eu entro na faculdade, tem aquele período de tem que fazer o estágio para aprender mais sobre a área, e eu me inscrevi para o estágio na Câmara dos Vereadores. Aí fiz 2 anos lá, foi onde eu tive um contato muito grande com o legislativo, conheci vereadores atuantes, acompanhei de perto votações
e comecei a me identificar muito com aquele cenário, mesmo sabendo que por trás de mim vinha uma luta do chão ali da Cinelândia, o chão ali da Candelária, o chão de uma luta, de um movimento que acredita que a política pode ser feita por nós, povo. Então, eu ter contato com a política do legislativo coloca mais lenha na fogueira para falar, João, é isso que nós podemos discutir política com o povo. Então, na Câmara dos Vereadores, esses 2 anos, eu tive vereador que eu tenho como espelho e tenho vereadores que eu falo, não, não quero ser assim. Se um dia eu tiver um mandato, não vai ser dessa forma. Tem vereadores que eu falo, não, vai ser dessa forma, porque esse vereador é do povo. Poucos são, né? Mas esses servem de exemplo. Então, é isso. Jogou para mim essa responsabilidade de falar que o povo podia estar ali dentro da Câmara e que o povo somos nós. Sim, sim. Né, não, interessante, sabe? Porque, assim, é interessante falar até da questão da idade, né? Porque aí fala, ele é tão jovem, será que ele vai ter esse compromisso, a responsabilidade de governar uma cidade, né? Tão grande, já tiveram tanta gente grande governando a cidade do Rio de Janeiro, né? Será que ele, com 24 anos, começando agora, será que ele vai conseguir? É até bom, né, a gente ter esse bate-papo e ter essa transparência, essa clareza. Sim, e o que acontece? Independentemente de idade, eu acredito que o que diz se a gente está preparado ou não é a nossa luta. E eu já luto indiretamente na política desde a eleição de 2010, Sim. quando eu passo a entender o que é um processo político. Então, lá na campanha de 2010, lá com a campanha da Dilma, eu militava. Eu sem o título de eleitor, eu tinha 14 anos na época. Eu ia no comitê, pegava adesivo, eu já fazia toda essa mobilização por acreditar que nós, jovens, podemos fazer espaço dentro da política e chamar os jovens e dizer: eu sou vocês, eu quero representar vocês, jovens. Porque é uma frase que eu sempre digo também: nada será feito por nós sem nós. Então é preciso que nós ocupemos a política, independente de resultado lá na urna. Eu acho que a gente tem que ir, criar essa mobilização, criar essa discussão, dizer que o jovem pode sim ocupar espaço na política. Sim. Eu, pegando já esse gancho, interessante você falar que um dos vídeos da sua campanha que eu tava lendo, pesquisando, né, para poder te fazer pergunta, você fala muito de uma questão de uma política justa, né? Eu queria entender um pouco o que seria uma política justa para você e o que você faria diferente, o que você vai fazer diferente caso você seja eleito hoje. Então, uma política justa é uma política que tenha transparência, começando como candidato. Quando eu encontro um eleitor na rua, eu tenho que ter clareza para falar para ele não só as minhas propostas, mas sim quais são as funções de um vereador. O que um vereador pode fazer, o que um vereador não pode fazer. Porque a imaturidade política causa causa um aspecto muito ruim para o que é a política hoje. Porque, assim, um vereador chega lá e fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sendo que o que ele falou não é permitido pela Constituição, não é permitido pela lei orgânica do município. Então, quando eu digo fazer uma política justa, não é só para quando ganhar, e sim de agora. Por isso que no meu plano de campanha, eu uso muita palavra propor, fiscalizar, analisar, porque são coisas que um vereador pode fazer, são atribuições do legislativo municipal. Então é isso que eu falo, a política justa começa na campanha. A política justa, ela não pode só começar quando nós temos o mandato. A política justa é uma construção, porque é uma semente que você planta na sua campanha para você colher no seu mandato. Então, a política justa é essa. E é essa política que eu acredito. A política de uma forma plural, coletiva e representativa. Uma política onde o povo tenha representação.
e não onde o povo seja olhado de cima para baixo. Porque o político, grande parte, não vou generalizar, olha o povo de cima para baixo. E isso não pode acontecer, porque ele é a nossa representação lá. E é a hora do povo colocar lá dentro gente como a gente. E eu me enquadro nesse perfil, porque eu pego ônibus, eu sei quais são os desafios da rede de ensino, eu sei quais são os desafios da nossa saúde, eu acompanho tudo. Eu sou cidadão, eu vejo, porque como eles lá que querem ser, que são candidatos, querem ocupar um cargo de vereador, não pegam ônibus, como eles vão propor propostas para o ônibus se eles não entendem o que o ônibus está precisando? Então é isso que eu falo, a política justa tem que começar de agora e não lá para frente. Para entender essa realidade, né? Então, você falou da questão do papel do vereador. A gente está num cenário atual que é 50-50%, né? A gente vê que tem muita gente que, de um tempo para cá, das eleições de 2 anos para cá, tem muita gente que começou a se interessar por política, né? As eleições presidenciais, né? Muita gente, teve até uma pesquisa, não sei se foi Datafolha, não lembro, falando sobre, teve muito, aumentou a pesquisa sobre o que é fascismo, não sei o que, as pessoas começaram a querer se interessar sobre esses termos técnicos que estavam sendo muito falados, mas ninguém estava entendendo, né? Eu queria te perguntar, né? Muita gente vai votar no vereador, vai votar no deputado estadual, federal, no prefeito, mas muitas das vezes não sabe a principal função de um vereador, né? Eu queria que você dissesse um pouco para a gente qual é a função do vereador, o que que ele pode, se ele pode aprovar leis, se ele pode criar, o que que um vereador pode fazer e só para esclarecer, né, que, que o vereador, no caso, é de uma parte da cidade do Rio de Janeiro inteiro, né, não é uma parte específica, né? Quero que vocês dizem um pouco para a gente. Então, hoje nós temos uma eleição daqui a 32 dias que vai ser de um prefeito, que esse prefeito vai ser eleito, e outros 51 vereadores que serão eleitos, que vão compor a Câmara Municipal durante esses 4 anos, do dia 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Tá certo? Tá certo, 24. E esses vereadores, eles vão dar corpo a essa Câmara. O que eu digo dar corpo? São desses vereadores que serão montadas as comissões de educação, a comissão da mulher, a comissão da criança e do adolescente, da terceira idade. E esses vereadores, eles têm o papel de fiscalizar o prefeito, o vice-prefeito e os secretários. Ou seja, o poder legislativo, que são os vereadores, eles vão fiscalizar o poder executivo, que é o prefeito. E esses vereadores vão propor lei, votar a favor de projetos, fiscalizar os serviços da prefeitura e, mais importante, dar a voz ao povo, dar a voz à população que votou nessas eleições. Então, é muito importante saber em quem nós estamos votando, saber quem é aquele vereador que eu vou depositar meu voto, qual o partido dele, o que o partido dele já aprovou em âmbito estadual, em âmbito federal, para saber se aquele vereador se enquadra naquilo que eu acredito como política. Então, é muito importante tudo isso, porque o vereador é um papel muito importante no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. E abrange o município inteiro, todos os bairros, todas as zonas, ele abrange o nosso município. É interessante porque, né, como eu falei no início aqui, né, tem muita gente que não sabe a principal função e às vezes não só para vereador, né, mas outros candidatos que eles vão votar por ser popular, né? Vou votar em presidente porque tem uma campanha mais elaborada. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, já que você tocou nesse assunto, vereador
ele não tem que dar cesta básica para ninguém. O Uhum. vereador, ele não tem que comprar dentadura para ninguém. O vereador, ele não tem que dar brinquedo para criança. O Uhum. vereador, ele tem que fiscalizar, ele tem que propor leis, porque às vezes é esse vereador que está dando a dentadura, está dando a cesta básica, e esse mesmo vereador que deu essas coisas está votando contra o povo lá na Câmara, Uhum. está votando a favor de empresário para o aumento da passagem e está deixando o povo de lado. Então, o povo tem que ter ciência de quem está do seu lado e quem não está do seu lado. Sim, porque é É muito fácil, né? importante isso. É porque é fácil querer mostrar serviço faltando só para poder É se posicionar. lógico, lógico, todo mundo quer mostrar serviço, mas e as pessoas têm que entender quais são as funções do vereador. O vereador não tem que dar nada, o vereador tem que lutar pelos direitos dessas pessoas. Uhum, sim, perfeito. Então vamos lá. Eu separei aqui, você me corrija se eu estiver errado, tá? Você tem 13 temas, né, da sua campanha e 65 projetos, Isso, certo? isso. E eu coloquei 13 temas porque 13 é o número do meu partido, Uhum. Partido dos Trabalhadores, PT, e Uhum. 65 propostas, que 65 é um número da nossa candidata vice, Rejane, e do PCdoB, que é o partido que está conosco na construção dessa chapa que está linda e que nós vamos vencer essa eleição, se Deus quiser, e vamos junto. Certo, então vamos lá. Então eu separei desses 13 temas, eu separei 5 deles, tá? Vamos falar de saúde, transporte, trabalho e comércio, educação e, não menos importante, que é o carnaval, né? Que eu vejo que você defende muito isso, né? Com todas as forças, né? E no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto não deixa de ser polêmico, tá? Então, para começar, eu separei um tema um projeto de cada tema. Primeiro vamos começar o da saúde, né? Eu separei aqui que aqui você diz que garantir profissionais da saúde, novas contratações de médicos, técnicos de enfermagens, enfermeiros, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você pretende fazer isso, dessa garantia da contratação de profissionais da saúde, né? Porque nós estamos numa realidade, principalmente agora, que tem a questão do coronavírus, né? E há pessoas que conhecidos mesmo minha, que trabalhou no hospital de campanha, né, por 4 meses e não receberam nenhum tostão, né? Como é que você pretende fazer isso, essas novas contratações? Porque é uma realidade, a questão do rumo dos cofres públicos, né? O estado da cidade em si tá bem precária, né? Aí eu queria saber um pouco de você sobre isso. Como você pretende fazer essas novas contratações? Então, primeiramente, deve ser feito uma análise no quadro dos funcionários da saúde Uhum. e ver uma reorganização. Porque o que acontece? O maior problema da saúde hoje é a falta de organização, a falta de planejamento. Porque não é possível que a Secretaria de Saúde não tenha o controle do que está entrando e o que está saindo Uhum. nos cofres dessa pasta. Uhum. Então, é necessário criar uma CPI que investigue isso lá na Câmara dos Vereadores, instaurar essa CPI para analisar se existe condições de fazer uma nova recontratação de profissionais e criar realocar esses funcionários. Uhum. Porque o que acontece? Em 2016, quando houve aquela coisa toda da Olimpíada, foi injetado muito dinheiro aqui na cidade. E o Uhum. prefeito da época, Eduardo Paes, eu não sei o que aconteceu com a fiscalização na época, que permitiu que ele saísse por aí criando clínicas da família adoidado. Lógico que é importante ter a clínica da família, eu não sou contra montar, mas é necessário saber se vai ter como sustentar essa clínica da família, Estrutura, se né? vai ter como ter remédios, se tem como atender a população. Então, não é saindo montando por aí só para criar uma maquiagem. A gente não pode criar maquiagem, a gente tem que fazer uma política justa e transparente.
Sim. Então, não adianta querer trabalhar com números, colocar que criou X clínicas da família, se não está sendo, se não tá sendo eficaz para a população. Uhum. Então, eu pretendo analisar todos os contratos, pretendo sentar junto com outros vereadores, com o próprio secretário, com o futuro secretário de saúde, para ver aonde a gente pode organizar uma saúde melhor para a população do Rio de Janeiro. Uhum. Sim, perfeito. Tá ótimo. Vamos lá. Então, eu ia falar sobre um assunto polêmico aqui, que seria dos Guardiões do Crivella, né? Eu queria que você falasse rapidinho um pouquinho sobre isso. O que que você acha, né, sobre essa polêmica que estourou há pouco tempo, né, desses funcionários, né, que são pagos, né, com dinheiro público para poder fazer a fiscalização dessa situação precária que está na nossa saúde. Queria que você dissesse um pouquinho sobre isso. Olha, eu tenho vergonha do que aconteceu e eu não estou falando mais aqui como candidato. Eu peço licença da entrevista para entrar o João Cidadão. Uhum. Eu acho isso foi uma tremenda, assim, canalice. Me desculpe até o termo, Uhum. mas eu estou falando como cidadão agora, não estou falando como candidato. E eu fico muito chateado quando isso acontece e quando a Câmara de Vereadores não aprova uma abertura de impeachment. Uhum. Quando 25 vereadores passam pano no que o Crivella fez e quando 2 vereadores se omitem em votar, tudo pensando num processo eleitoral, Uhum. tudo pensando em cargo, tudo pensando em tempo de TV. É aquilo que eu falei no início, não fizeram uma política justa. Então, assim, muito errado a questão dos Guardiões do Crivella, assim, é uma coisa que me dá nojo como cidadão carioca e devia ser afastado do cargo, mas por causa desses vereadores, dos 27, juntando os 25 que votaram a favor do Crivella e os outros 2 que não votaram, passaram um pano no Crivella. E se eu tivesse mandato, eu votaria pela abertura do impeachment, sem dúvida alguma. Porque o que ele fez é crime de improbidade administrativa e devia ser afastado do cargo. Nossa. Então, como vereador, tem uma influência nisso, né? Da questão da abertura. Tem, são os vereadores, é o Poder Legislativo que vota essas aberturas de impeachment. O Crivella, se eu não me engano, tiveram 5 aberturas de impeachment a favor do Crivella. E as 5, os vereadores passaram pano. Entendi. Perfeito, tá ótimo. Então, o segundo tema que eu separei aqui foi do transporte. No tópicozinho você diz, estudar... lembrando que esses projetos e os temas que eu peguei foi do site oficial do JP Farelli, né? Tudo isso aqui é tudo de acordo com as propostas que ele colocou, caso ele seja eleito, tá? Só para deixar claro. Aqui do tópico de transporte, você coloca estudar a rede de tráfego da cidade com o objetivo de propor a instalação de novos corredores de ônibus e alterações que favoreçam, né, o transporte público, né? Há pouco tempo teve uma reportagem na televisão sobre a Avenida Brasil, né, o transporte na Brasil muito precário. Gente demora 4, 5 horas para poder chegar no trabalho, né? E a realidade que nós temos, se eu não me engano, é a Transbrasil, né, dos corredores do BRT, né, ali na Brasil, ali no final da Brasil ali, em que não funciona, está parada as obras, né? Aí eu queria saber de você, o que você pretende fazer? Você consegue fazer a ativação dessas obras ou só depende da prefeitura? Explica um pouco para a gente em relação a isso, essa questão de criar novos corredores, já que já tem esses corredores, porém não funcionam. Então, é o que eu falo sempre. Eu não posso criar, não posso. Eu posso, sim, sentar junto com a prefeitura, eu posso estudar o caso, eu posso propor. Uhum, Eu não sim. posso, na minha função de vereador, eu não posso falar muito disso, de que eu vou fazer isso, porque isso depende do executivo, não só do legislativo. Mas eu acredito sim que tem que ser feita esse estudo do tráfego da cidade e propor a instalação de corredores
para amenizar o caos dali da Avenida Brasil. Sim. Porque é uma coisa que eu falo sempre, o poder público ele não tem que atender apenas e com exclusividade, como o governo do Crivella e o governo do Paz fizeram, de ouvir mais os empresários de ônibus do que ouvir a população. Eu acho uma falta de respeito com o cidadão que mora na Zona Oeste ter que acordar às 6 horas da manhã para chegar no trabalho 9 horas da manhã. Porque ele pega trânsito, porque o ônibus está cheio. Então, antes de tudo, antes de falar de transporte, é preciso sentar com aquele pessoal da Zona Oeste e ouvir o que eles estão precisando. O que está faltando ali na Avenida Brasil. Sentar e entender por que o morador de Bangu demora, por que ali no calçadão de Bangu tem muita fila. Qual é o horário que o ônibus está saindo? O ônibus está cumprindo o horário certo? É ter essa fiscalização. Sim. E isso, o meu mandato tem exclusividade em fazer, atender a população. Sim. Porque muita gente acaba optando por transporte. Como que se Sim. fala? O transporte. E criar também essa relação entre governo do estado, prefeitura, para interligar os modais, colocar um ponto final do lado da estação de trem para amenizar o fluxo. É tudo pensando na população e não no empresário que está milionário. Não no empresário que investe milhões na sua campanha. É uma política justa que precisa ser feita. Vou bater muito nesse termo aqui. Política justa. Política onde a gente está para atender a população e não meia dúzia de empresários de ônibus no meio do transporte. Sim, eu estava falando isso. Isso agora, né? Muita gente acaba tendo que optar pelo transporte alternativo, né? E muitas das vezes as vans são irregulares, né? Acontece muito disso, né? Deles abrirem mão de um transporte que seria do povo mesmo, que é a necessidade do povo, que seria o Sim. E acaba que vai pegar uma van e a van, aí vão em pé, às vezes daqui até não sei aonde, e é em pé na van, sem condições nenhum, sem ar-condicionado, então, e fora que tira do bolso, né? Porque as empresas Exatamente. não têm a questão da integração. Sim. Então, por isso que eu falo, me preocupa muito a questão. Eu pego o ônibus também diariamente, mas eu fico 20 minutos dentro do ônibus por morar no centro da cidade, então é fácil eu chegar em qualquer lugar. Mas me preocupa muito o morador da Zona Oeste, que o morador da Zona Oeste, para chegar aqui no centro, demora 1h30, 2 horas. Isso é desumano, um trabalhador ficar 2 horas dentro de um ônibus. 25% da jornada dele de trabalho é dentro de um ônibus. O poder público tem que solucionar isso, tem que estudar isso, tem que procurar solucionar. É nosso papel como vereador fazer isso. Sim, não e só juntos pode ter a noção que eu vou lutar por isso, porque meu comprometimento é com o povo. E não só o ônibus, né? Tem a questão dos três, né? Tem as barcas, tem o Kombi, né? Por isso que eu falo, sentar junto com o governo do estado, porque muitos modais são de responsabilidade do governo do estado. Então, por isso que eu falo que tem que haver esse diálogo. Esse diálogo é de extrema importância, porque muitas das vezes a gente tem que sentar junto com o governo do estado, junto com a prefeitura, junto com os secretários, até mesmo com o governo federal, para pensar políticas públicas. A política pública ela está em diversas esferas. E pensando no bem-estar da população, a gente tem que sentar com todo mundo, independente de ser de partido X, partido Y, a gente tem que sentar pensando na política melhor para o povo. Perfeito, tá ótimo. Então, vamos lá para o próximo tema, que é trabalho e comércio, né? Por causa da pandemia, muitas empresas optaram pelo serviço de delivery, né? Delivery, de aplicativo.
né? E um dos projetos que você coloca aqui é criar pontos de apoio aos trabalhadores informais, né? Eu nem escrevi aqui, mas um dos projetos fala sobre o de aplicativo, né? Trabalhador de aplicativo, né? De iFood, delivery, né? No caso, não ia Sim. mencionar, mas enfim. O que seria esses pontos, né? O que seriam esses pontos para poder dar um auxílio a esses trabalhadores informais? Então, espaços de apoio, área para esses entregadores almoçar, para Hum, descansar, para guardar sua bicicleta. uhum, São convênios que nós precisamos discutir até mesmo com o setor privado, uhum. porque o que esses entregadores passam diariamente é uma coisa surreal. É um risco muito grande. Antes de tudo, eles são seres humanos. Eles precisam de respeito e de condições mínimas de trabalho. Uhum, Eu vejo muito entregador descansando no chão da rua, numa calçada. Por que não ter uma praça que ele descanse? Até mesmo é uma área de lazer. uhum. Então, é preciso olhar para esse trabalhador que é um serviço que está tão em alta agora. Sim, sim. E a E intenção é aumentar, né? exatamente. Então, é criar, junto com o setor privado, e discutir medidas que melhorem o trabalho Uhum, deles, que deem uma condição mínima, porque o que eles têm hoje é um absurdo de direitos. uhum, E até mesmo a questão da carteira assinada, eu acho que isso deve ser discutido, uhum. de ter alguém que lute por eles. Sempre Entende? bom. Então, me preocupa muito essa questão do trabalho dos entregadores de aplicativos. Sim. Me preocupa demais. Sim. Eu tenho amigos que são, então Uhum, eles me relatam coisas assim absurdas, que é um trabalho quase exploração, uhum, porque e eles precisam muito de cuidado e de olhares. sim, E por isso que eu pensei nessa proposta para eles. sim. E não tem muito para onde correr, né? Porque não é de hoje que milhões de cidadãos tá desempregado, né? Principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Exatamente. E assim, assim, não vou falar que é ponto positivo, porque a pandemia, obviamente, isso não foi bem, não foi bom, né? Mas, por um lado, aumentou a questão do trabalho informal, a questão da criatividade dos trabalhadores, né? Muita gente que perdeu os seus empregos informais e começaram a se renovar, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho. Sim, é, você falou que teve muito emprego, mas contrapartida a isso, põe esses profissionais diretamente no risco, Uhum, que é muito fácil eu pegar meu telefone, ligar para entregar aqui a comida, eu não vou sair, eu vou me precaver da doença, mas eu estou colocando um ser humano para vir trazer a minha comida, então eu estou colocando em risco a vida desse ser humano. uhum, Então a minha vida não pode valer mais do que a do outro, entende? sim, Todos nós temos os mesmos direitos, então tem que pensar medidas também de segurança à saúde desse profissional. uhum, E é isso que tem que ser dialogado, é isso que tem que ser conversado. E uhum. com a participação deles. Porque eles vão poder falar o que eles estão precisando. Questão na linha de frente, né? Só eles sabem o que eles. Exatamente. Estão na linha de frente, porque eu não vou no restaurante para não pegar o coronavírus, mas e a pessoa que vai trazer para mim? Uhum, Ele está no grupo de risco, ele está ali, ó, vulnerável para se contagiar. uhum, E eu tenho que ter a compaixão. Isso vai além da questão política, isso é uma questão humana minha, uhum. entende, Marcos? Claro, Eu claro. não posso pensar só no eu, tenho que pensar no coletivo. E isso é Uhum, uma coisa que eu penso sempre, desde pequeno. Eu sim. penso muito no coletivo. Não, perfeito. Não, tá ótimo. Esclareceu minha dúvida. A penúltima pergunta, né, o penúltimo projeto que você separei aqui foi do tema educação, né? Aqui você diz
empreender esforços para que a prefeitura mapeie o perfil dos estudantes e a possível a evasão escolar da educação fundamental, né? Antes de você responder, a gente ainda continuando nesse tema de coronavírus, né? As escolas pararam, se não me engano, já estão o quê? 6 meses, né? Sem funcionar, 7. 7, né? 7 meses sem funcionar. E, assim, querendo ou não, a prefeitura tem se mobilizado para poder distribuir, não equipamentos, né, mas apostilas, né, dando um suporte para os alunos, né, para poder estudar, para poder continuar. O que você espera, né, depois, caso você seja eleito, o que você espera, o que você vai encontrar, né, o que você espera encontrar depois que voltar às aulas, né? Porque assim, se já tinha essa evasão escolar antes, com as escolas funcionando, imagine agora, porque muita gente não se interessa. Tem muita criança que o pai e a mãe estão recebendo, se não me engano, a prefeitura disponibiliza um cartãozinho, né? Um auxílio, alguma coisa assim, eles disponibilizam um auxílio para o aluno, mas eu estou dizendo assim, mais no interesse do aluno mesmo, porque eles disponibilizam uma apostila, aquela coisa toda digital, mas o aluno não tem se interessado. O que você pretende fazer daqui para frente, né, para que o aluno possa se interessar e voltar, né, para as atividades escolares? Porque, assim, tem muita gente que, principalmente da rede pública, como não é igual a escola privada, né, que tem um professor ali com você, dando aula, sendo didático, tem um horário certinho, tem muita gente que simplesmente abandonou, esqueceu o que estuda, entende? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a evasão na educação fundamental. Então, Marcos, eu vejo a educação pública do município do Rio, ela vai muito além da questão educacional. Eu enxergo a escola como um refúgio social para essa criança, porque é nessa escola que ele vai ter contato com outros colegas, é nessa escola que ele vai ter um auxílio odontológico, é nessa escola que ele vai ter um apoio de uma assistência social, de apoio de psicólogos, se for o caso. Então, eu não vejo só como base de ensinar o português e a matemática. Eu vejo como preparar esse cidadão para o mundo. Então, eu acho muito importante o poder público entender isso, entender que a escola vai muito além desse espaço educacional. A escola é a base dessa criança, é a base dessa família, porque é nessa escola que ele vai aprender a respeitar o outro colega, que ele vai aprender que bater é errado, que falar uma palavra de baixo calão, ele vai ser repudiado pelo professor. Então, é pensar maneiras que elevem o papel da escola na vida de uma criança. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Eu acredito muito na educação com base no amor. E é isso que tem que acontecer. Assim, eu não sei o que vai acontecer no próximo ano, na questão da saúde, se vai voltar ou não às escolas. Eu sou contra a reabertura, porque assim a gente precisa entender o que está acontecendo, de fato. Porque assim, não dá para um diz isso, um diz aquilo. Não dá para ficar assim. Tem que entender de fato o que está acontecendo. E eu não sei ainda o que está acontecendo. Eu não sei o que espera daqui a um mês, daqui a um ano. Então, a gente só pode falar do que vai acontecer quando nós soubermos o tempo certo que isso vai abrir, o tempo certo que as coisas vão voltar ao normal, como eles dizem por aí, né? Sim. Então é isso. Sim, eu ia até te perguntar, mas meio que você me respondeu. Eu ia te perguntar se depois que voltasse, né, se você iria criar algum projeto para que pudesse incluir essas crianças novamente no ensino, né, para que elas possam estar novamente se sentirem na escola, né? Mas é igual você disse, né?
não tem como a gente prever, né? A gente tem que ver como é que vamos fazer. Não tem como, porque eu não posso falar uma coisa aqui se eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês. Uhum. Então, assim, é pensar, por isso que eu ponho lá numa das minhas propostas para a educação, a questão da inclusão ao letramento digital. Sim, sim. Por que que no ensino público não tem essa capacitação para a criança aprender o que é o ensino digital, de pôr em prática o uso do computador? Uhum. Não estou aqui entrando no mérito se a família vai ter condições ou não de comprar, mas a prefeitura podia ceder um tablet para a criança aprender o conteúdo escolar, Sim. já que criança de 3 anos hoje sabe manusear um aparelho eletrônico. É mais do que a Por que, gente. que não jogar isso a favor dessa criança? Então, eu acho que deve ser tudo repensado, deve ser tudo analisado com muita cautela, porque a gente está lidando com o futuro. E quando a gente lida com o futuro, a gente tem que pensar muito, porque o futuro é que vai transformar, vai dar continuidade à nossa luta. Ah, sim. Perfeito. Então, para a gente poder terminar, tem o último tema que eu separei, como eu falei, não menos importante, que é o carnaval. Antes de eu fazer a minha pergunta aqui, né, comentar algumas coisas, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre. Eu vi um dos seus vídeos da campanha e que você fala muito sobre dar investimento hoje no carnaval é insano. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase, né, o que importa isso para você, qual é a importância disso, já que muita gente, né, é contra o carnaval, né? Tem gente que fala, né? Quero que você possa esclarecer um pouco sobre isso, né? Porque tem gente que fala, ah, mas por que vai investir no carnaval no sambódromo se ao invés de pegar esse dinheiro para fazer os desfiles, não investe nos hospitais, não investe na educação? Aí eu quero que você possa esclarecer um pouco para a gente sobre isso. Então, carnaval ele faz parte da minha vida. Então, Uhum. desde pequeno, sempre no carnaval, sou mangueirense. E não seria honesto da minha parte não trazer o carnaval para a minha campanha. Sim. Quando eu digo que podar investimentos no carnaval é insano, eu estou dizendo que eu cortar gastos no carnaval chega a ser contraditório, porque o carnaval ele é uma cadeia que gera muitos investimentos na nossa cidade. O retorno que ele traz é o efeito multiplicador enorme. Então, assim, se eu invisto X no carnaval, eu vou ter 10x nos cofres públicos quando acabar o carnaval. Porque vem turista para cá, os hotéis estão cheios, os ambulantes vendem a beça, até mesmo quem cata latinha é uma forma de renda. Eu vejo senhoras no bloco com bolsas de latinha, que talvez aquilo que daquele dinheiro que vai sair o que ela come no dia seguinte. Então, por isso que eu digo que podar investimentos no carnaval é insano, principalmente quando a alegação vem do fator religioso, Uhum. porque chega a ser intolerância religiosa eu ir contra a uma festa que é do Rio de Janeiro com justificativa em religião, como Crivella fez. Uhum. Então, eu penso o carnaval não os 4 dias, e sim o carnaval o ano inteiro. Porque o que está por trás do carnaval é uma comunidade. Agora, na pandemia, quem distribuiu cesta básica, quem fez o papel do poder público, foram as escolas de samba. A Mangueira, que é a minha escola, distribuiu mais de 1.000 cestas básicas na comunidade, lá na Mangueira. O Salgueiro saiu por aí distribuindo feijoada para moradores de rua e distribuiu cesta básica na comunidade do Salgueiro. Outras escolas, eu poderia falar 10 escolas de samba aqui que fizeram isso, mas não vou fazer por causa do tempo. Uhum. Sim. O carnaval, ele é a alma do Rio de Janeiro.
porque ele traz a nossa cultura, a cultura de Ismael Silva, de Tia Ciata, de Cartola. Ele mostra para o mundo o que o Rio de Janeiro tem. Assim como o Festival de Parintins é importante para Parintins, o Carnaval do Rio é importante para o nosso Rio de Janeiro. Pensando não só na questão da festa, e sim na geração de empregos que essa festa proporciona. Hoje nós temos a cidade do samba, que cada barracão emprega quase 500 profissionais. 500 profissionais que, nesse período de novembro, dezembro e janeiro, ganham dinheiro que ajuda na compra do material escolar do filho, que ajuda no Natal e no Ano Novo. Então, é olhar o carnaval olhando quem faz o carnaval. E o carnaval é muito importante, o carnaval não pode morrer. E é para isso que eu estou lutando, pela cultura do carnaval, que eu tanto acredito e tanto admiro. Perfeito. Já pegando esse gancho, queria que você pudesse dizer um pouco para a gente poder dar a entender um pouco sobre a democratização do carnaval, né? Que você diz, seja no sambódromo e seja nas ruas, né? O que seria essa democratização? É aproximar o povo do carnaval. Porque o que acontece? Quando o carnaval sempre foi do povo, desde a sua existência lá na década de 20. Mas quando ele se torna gigante, quando ele ganha essa fama de maior espetáculo da Terra, ele se afasta do povo por se tornar um produto cultural, um produto que fica aos olhos do turista. Então eu jogo o carnaval para o turista e deixo o povo de lado. Eu uso o povo só como fantoche do carnaval. E isso não tem que acontecer, porque o carnaval é do povo. O povo é quem põe o desfile na rua. Então, é ver medidas que aproximem o carnaval dessas comunidades, que dão direito ao carnaval e assegure políticas públicas para a comunidade. Porque eu vejo a escola de samba como uma plataforma de conexão entre comunidade e poder público. Por que eu falo isso? Porque toda escola de samba ela tem por trás uma comunidade. Porque a maioria das escolas de samba, digo 90%, tem a sua essência no morro, tem a sua essência na favela. E é o morro e a favela que mais precisa de olhar do poder público por diversas questões. Então, por que não usar a escola de samba como mecanismo para essa transformação social? Investir em eventos de cidadania dentro da quadra, ampliar, porque já tem alguns, mas é uma vez a cada 6 meses. Eu quero isso todo mês. Eu quero curso gratuito para essa comunidade dentro da quadra da escola de samba, para olhar o carnaval para uma comunidade, democratizar o carnaval, trazer o carnaval para o povo. Sim, perfeito. Para a gente poder terminar, de fato, eu peguei uma frase... Calma aí, só uma... Eu estou falando tudo isso, mas eu quero deixar claro que eu sou contra ter carnaval no próximo ano, porque nós não temos condições sanitárias. Porque às vezes eu estou falando tudo isso do carnaval, pode pensar, está querendo que tenha carnaval no próximo ano. Não estou falando isso. Eu estou falando do carnaval de uma maneira geral, não especificamente para o próximo ano, até porque nós não temos condições sanitárias de ter uma festa da altura do carnaval. Lamento muito, mas como sambista, eu tenho que entender que a saúde vem em primeiro lugar, e quando tiver a festa, quando tiver o carnaval, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu vou comemorar como se fosse o único meu carnaval. Certo. E bom você tocar nesse assunto, muito interessante, porque o Jorge Castanheira, que é o presidente da Liesa, né,
eu peguei uma fala dele, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque, como todo mundo sabe, né, o carnaval até então ele foi adiado, né, ainda não se sabe se eles vão ver se vai ter a questão da vacina, né, mas não sabe se vai ser cancelado de fato, se vai ser adiado, enfim. O Jorge Castanheira, uma das entrevistas que ele fez, né, ele mencionou assim: o plano B é promover eventos alternativos sem aglomeração. Assim, fica uma coisa meio estranha, né? Como assim um carnaval sem aglomeração? Não tem como. Queria que você dissesse um pouco pra gente. Não, não tem como ter o carnaval sem aglomeração, porque uma escola de samba, quando põe um desfile no sambódromo, ela tem, em média, 3.500 pessoas. Então, e até não tem como, porque a quadra ela é um ambiente que, ao decorrer do carnaval, ela gera renda para a escola de samba, ela gera lucro que não pode ser jogado de lado. Então, eu acho meio difícil essa afirmação que o presidente Castanheira fez. Eu acho que deve ser repensado. Sim. O que vai ser feito. Eu acho que o momento é aguardar, infelizmente. A gente lamenta muito, mas também é aquilo. Existem profissionais que dependem do carnaval para viver. E isso deve ser discutido também. Como fazer com aquela costureira que depende de costurar fantasia para conseguir o almoço do próximo dia, aquele carnavalesco que precisa do dinheiro para pagar uma conta, uma porta-bandeira, uma rainha da bateria. Então, é muito complicado falar disso. Então, é pensar maneiras que sanem essas necessidades dentro das nossas condições mínimas, né? Achar soluções, né, daqui para frente, né? Sim. Enfim. Certo. Então, aqui acabou as propostas, né? Só para a gente terminar mesmo, eu cheguei a fazer uma enquete nas redes sociais, fiz uma pergunta, né? Que é o tema do nosso vídeo de hoje, né? Que é o que você espera do seu candidato caso ele seja eleito. Eu fiz isso nas redes sociais, coloquei alguns grupos e, obviamente, pessoas responderam, né? Porque elas querem ser ouvidas, né? O povo quer ser ouvido. Com certeza. No geral, né? É porque não tem como ler todo mundo aqui, né? E o que mais que eu vi que as pessoas cobraram, né? Fato, falando que o vereador ele possa ser uma pessoa, eu vou falar essa palavra mesmo, tá? Que seja uma pessoa decente para que possa cumprir o que prometeu, né? Que não seja só durante a campanha, né? E que possa estar fazendo sim os investimentos na educação. Citaram muito isso, a questão da educação, da saúde, né? E aí agora essa é a sua chance agora de falar, né? A nossa entrevista aqui terminou, né? E agora eu quero que você agora possa dizer para os seus eleitores, né, que pretendem votar em você, né, o que que você tem a dizer para eles, né? No dia 15 de novembro, quando eles forem para as urnas, né, votarem, o que eles podem esperar do JP Farelli como vereador? Olha, eles podem esperar o que eu faço sempre: lutar. Lutar pelo povo, porque eu sou povo. Lutar por gente, porque eu também sou gente. Então, eu entendo o que cada cidadão carioca passa. Porque eu sou um cidadão que, como eu falei no início do vídeo, que pega o ônibus, que sei o que é ficar numa fila de uma clínica da família, eu sei o que é o ensino da rede municipal. Então, é isso. Eu vou colocar em prática e ter mecanismo para solucionar uma luta que eu já trago há anos comigo. Sim. Então, assim, fazer diferente do que eu faço, eu não vou fazer, eu vou continuar no meu papel. Entende? Sim. Logicamente, com um mecanismo nas mãos, com mais articulação, com mais poder, entre aspas, meu poder é do povo. Mas eu vou poder solucionar as coisas. Eu vou ter condições de pensar além do que a luta no chão me permite. Sim. Eu vou ter uma cadeira na Câmara para brigar por aquilo que eu luto sem a cadeira na Câmara. Então, independente de voto, independente de ganhar a eleição, eu vou estar lutando. Ou nas ruas, ou na Câmara. Então, para mim, não tem isso. Eu não tem.
eu vou lutar, independente do lugar. Basta você me permitir e dizer aonde que eu vou lutar por você, ou nas ruas ou na Câmara. Tá ótimo, perfeito. João, muito obrigado. Obrigado mesmo, assim, estou agradecendo Eu novamente que agradeço. por ter E aceitado meu assim, convite, né? Faltando 15, nada. faltando 15 dias, 32 dias. 32 32 dias. dia 15 para as eleições. Agradeço mesmo para você, Sim. na sua agenda, Eu você que agradeço. poder Eu que conversar. agradeço. E Pode falar. se alguém gostou do vídeo aí, eu agradeço. Tem aí o meu WhatsApp, tem aí as minhas redes sociais, o meu site, várias plataformas de encontrar o JP aqui. Uhum. E bora pra luta, nada será feito por nós sem nós. E é isso, me disponibilizo aí para sanar qualquer dúvida, qualquer pergunta. E Uhum. tamo aí. Nossa campanha é assim, na cara a cara, no braço, e bora ganhar essa eleição, e bora lutar. Sim, o vídeo que ele por Um aqui, beijo a todos. mas lembrando que... Ah, Ah, 13013, ninguém esqueça. ah, 13013. então, lembrando que o vídeo vai ficando por aqui, mas você pode colocar nos comentários, tirar as dúvidas que você queira, caso ele seja seu pré-candidato à vereador do Rio, você coloca nos Candidato. comentários, que eu posso estar reportando para ele, até mesmo nos comentários, né, João? Você pode até acompanhar lá no Sim, canal, e você pode responder também as perguntas, né, do pessoal, e tem o WhatsApp que ele falou, né, que disponibiliza sim. o site, tudo direitinho. Então é isso, gente. Esse vídeo foi mesmo para poder tirar as dúvidas de vocês, né, porque é um vídeo. Pode ter ficado um pouquinho longo, mas não deixa de ser um vídeo de interesse público, né? É algo que a gente vai colocar alguém lá em cima no mandato, né, para que possa fazer diferente, porque a gente está cansado de promessas, a gente está cansado né, de promessas que nunca são cumpridas. Então, é isso, para que vocês possam compartilhar muito esse vídeo, possam curtir. As pessoas, meu amigo, eu tenho o mesmo candidato que eu, então você compartilha para todo mundo para que esse vídeo realmente possa viralizar, né? Esse é o objetivo, para que as pessoas possam Sim. realmente conhecer os E candidatos. muitos votos. Que o pessoal me conheça. Então é isso, João. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Tá? Tá? E você que está assistindo, como eu falei, curte, compartilha. E é isso. Ó, lembrando que esse é o primeiro vídeo aqui do quadro, né? Eu vou entrevistar outros candidatos, né? Eu pretendo, essa semana ainda vou estar postando os vídeos. E preciso da ajuda de vocês para que possa compartilhar em todas as redes sociais para a gente ter essa mobilização de interesse público. É isso, galera. Obrigado para quem ficou até o final do vídeo acompanhando o João Paulo, né? Lembrando que tem as redes sociais dele. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Beijo e tchau!